MDcast, na frequência da arte. MDcast, na frequência da arte. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Emílio da Modelo Design, sejam bem-vindos a mais um MDcast. E dessa vez uma participação super especial da nossa mamãe querida do Benjamin, Marina Morena. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? De acordo com o horário que vocês forem ver. Muito legal estar aqui. Muito obrigado por ter topado o nosso convite. E à minha esquerda, Luiz Ayala. Tudo bom, pessoal? Mais uma vez aqui no seu fuso horário favorito, nessa super entrevista. E vamos para lá, sem mais delongas. Bom, pessoal, antes de a gente começar, queria convidar vocês aqui para virem conhecer o nosso trabalho, né? Para quem ainda não conhece, a gente dá Modelo Design, uma escola de desenho que fica localizada aqui em Perdizes. Mas, se você não mora perto de nós, você também pode optar por aulas online. Dentro da nossa escola você vai poder aprender desde os conceitos básicos de desenho até o avançado e também participar, quem sabe um dia, do projeto do MD Comics, que é o nosso portal de quadrinhos e projetos independentes, que hoje em dia tem muito mais do que quadrinhos. Tá certo? E queria que vocês depois acompanhassem e dessem lá um oi para os nossos patrocinadores. Beleza? Vamos lá, pessoal? Para nosso podcast. E esquecendo de apresentar a última mãozinha, Thiago Bastos. E é isso aí, pessoal. Beleza? Vamos lá. Marina, queria que eu contasse um pouquinho de você, quem é a Marina e como que conheceu a gente, né? Como é que foi todo esse processo aí? Então vamos lá. Eu morava antes aqui na Vila Madalena, né? E o Benjamin, a gente veio morar aqui, ele tinha 2 anos. Foi na época da pandemia, né? E, assim, eu sempre quis que o Benjamin ou fizesse esportes, ou fizesse alguma outra atividade que não fosse só a escola, né? Porque a minha família sempre incentivou muito isso na gente. E eu acho que da família, somos em 3 irmãs, eu sou a mais nova. E os meus pais sempre incentivaram ou fazer esporte, né? Ou fazer algum outro tipo de atividade. Eu gostava sempre da parte de artes, né? As minhas irmãs, não tanto, né? Mas gostavam de outras atividades. Meu pai é um ex-esportista, meu pai é um ex-jogador de futebol. Ah, que legal. Então, ele jogou no Palmeiras. É o Cardoso, né? Na época do Ademir da Guia e tudo mais, sim. na época de 69. Na década de 60, né? Ele encerrou em 69. No Palmeiras, depois ele foi jogar no Sport Recife. E ele encerrou a carreira em 71. Então, assim, eu sempre fui também a mais molecona, a mais menino, digamos assim, de gostar de coisas mais de menino do que de menina, né? Sim. E quando, na minha formação adulta, eu fiz faculdade de letras, né, no Mackenzie. Só que sempre gostei muito de artes. E eu me formei em fotografia na Pan-Americana de Arte. E nunca imaginei que eu tivesse um filho, com 38 anos, né? Veio o Benjamin, e ele é sempre uma criança muito autêntica, fala tudo que pensa, né? Sim. Gosta muito de falar, muito comunicativo, desde bebê, assim, eu conversava com ele já tentava se expressar e ficava super nervoso, porque não conseguia falar, né? Era um bebê. Mas eu e o Rafael, que é o pai, né? A gente sempre conversou muito pra ele fazer um esporte, enfim, mas o que ele gostasse. Então, lógico, geralmente, né? A primeira atividade de uma criança na parte de esportes é a natação, que foi o meu primeiro esporte. Ele gostou muito, né? Mas era aquela parte mais de brincar e tudo mais. Só que chegou um momento que ele falou: mamãe, eu não quero mais. Então, não era mais uma diversão pra ele. Então a gente respeitou esse momento dele, só que ele começou a curtir o quê? Veio as figurinhas, né, aquela coisa de Copa ou, enfim, Campeonato Brasileiro, né, não lembro ao certo o que era, bater bafo, Enaldinho também, que era uma coisa que ele gostava muito. E eu pesquisei várias escolas, meu pai começou a jogar, bater bola com ele, aí ele descobriu que o avô é um ex-jogador, então assim, ele começou a gostar muito do Cristiano Ronaldo, né, do Messi, do Neymar. Então, são fases da criança, né? Teve uma onda, na verdade, aí dos anos 2000, bem logo depois da pandemia ali, justamente por conta da Copa, né? Sim.
E a galera, a molecada ficou alucinada com o futebol, assim, e fazia muito tempo que eu não via esse fascínio dos menorzinhos, assim, Sim. com o futebol. Aí eu encontrei uma escola aqui perto também, onde o treino era ali perto do Jardim das Perdizes, Uhum. né? Esqueci agora o nome do campo lá onde ele jogava. E ele foi treinar lá numa escola. E lá eu fiquei muito amiga da Juliana, Uhum. que ele treinava junto com o Gabriel, que é o filho da Juliana. Sim. E teve um momento que eu comecei a comentar com ela. Já tinha mais ou menos um ano que ele fazia futebol, adorava. Uhum. Só que ele gostava de fazer dribles. Ele não era o garoto de fazer gol, de querer, tipo, fazer gol. Não, ele gostava do futebol bonito. Sabe aqueles stories rapidinho, sabe, que passa no... É, não era o jogo em si. Sim. Mas... E eu vi que ele começou também a se desinteressar novamente. Só que o que acontece? Em casa, eu via que ele fazia uns rabiscos. Ele não gostava de pintar desenho, mas ele gostava de dar uns rabiscos. Falei, meu, será que é isso, de repente? Não é um esporte, mas alguma atividade manual voltada para arte? E nisso eu comentei com a Juliana, que eu estava procurando uma escola de desenho nas férias, Uhum. para ver se talvez isso fosse despertar algum interesse nele. E a Juliana falou, ai, que legal, eu tô vendo também isso pro Gabriel. E ela acabou, acho que, vindo aqui, Uhum. e eu fui num curso de férias, Uhum. que é ali perto da Sumaré. Só que, assim, ele se sentiu muito desconfortável porque eram crianças muito mais velhas do que ele e desenhavam muito melhor do que ele, né? Tinham muito mais, não melhor, tinham mais técnica do que ele. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele gostou porque ele fez muito bem. O que ele nem imaginava que pudesse fazer, né? Uhum. E ele fez um mês de desenho. E eu vi que o professor não dava atenção. Era um professor, sei lá, para 15 alunos maiores. E ele é uma criança, né? Ele tinha 5 anos, né? 5, 6 Uhum. anos, quase. E aí eu falei, não, acho que não é isso. Eu quero uma escola, eu vou procurar outro lugar. E comentei novamente com a Juliana, ela falou, vai lá. O Gabriel já estava fazendo aqui. Sim, acho que tá fazendo Ela falou, meu, é muito legal, é uma casa e você vai ver, realmente, é tudo voltado para artes e é um lugar muito que vai despertar muito interesse para ele, porque não era uma que nem era, né, onde ele fez esse curso, né, que era uma sala que não tinha nada. Então, imagina, para uma criança, não tem nenhum estímulo, né? Na hora que a gente chegou aqui, ele ficou alucinado, né? Um monte de coisa, de jogos, de videogame. Na época até então, ele ainda não jogava videogame, como ele joga hoje. Ele joga PS, joga o Roblox também, ele tem um tablet dele. Mas assim, ele ficou alucinado, né? Eu acho que quando você conquista os pais também, com certeza você vai conquistar a criança, né? E esse contato foi você até que teve comigo a conversa, né? Uhum. Primeiro ele teve uma aula experimental e depois dessa aula experimental você foi conversar comigo. Uhum. E eu achei você tão sensível, né? De entender que era uma criança e tudo isso que eu não senti naquele primeiro contato que eu tive no outro curso que ele tinha feito. Eu falei, meu, é aqui. É aqui que ele vai se desenvolver, eu tenho certeza, é um investimento que com certeza ele vai fazer. Então, e desde então, assim, a gente incentiva muito ele, porque criança tem muito disso, né? Ai, hoje eu tô com preguiça, tudo. Mas quando a gente vê que ele começa a fazer a aula, independente se é o presencial e agora que ele faz o online, né? Ele curte muito, muito. E depois, quando finaliza a aula, ele ainda continua fazendo aquilo. Então, a partir do momento que você deu o start, ele até esquece, sabe? Sim. E graças a Deus que tem celular, que tem tablet, que tem tudo isso. O desenho tem esse... Então, assim, e eu acho que potencial. tudo que vocês estimulam muito, não só a criança, ou adulto, ou adolescente que faz aqui, é muito profissional, sabe? Não é só uma escola que ensina a desenhar, a pintar, né? Não é só isso. Você tem outras coisas, você tem a revista, você tem exposição, você, né, dá uma continuidade ao trabalho que vocês fazem em sala de aula. Sim. Hoje em dia é tão raro isso, porque só de você ter o contato, né? Por exemplo, como ele faz a aula online, depois a gente veio aqui na exposição e viu o trabalho dele junto com outros trabalhos de outras pessoas, né? Ele vê o quanto, nossa, mamãe, um dia eu quero chegar a desenhar assim, meu, muito legal. Sim. Então, é realmente assim, que leva a sério. Sim. Então, acho que a partir desse momento que você vê que é um lugar que leva a sério, né, o que ensina,
você, enquanto a criança tiver estímulo, a gente vai investindo. Sim. Eu lembro do primeiro desenho da exposição, que fazia pouco tempo, ele fazia acho que uns 4 meses que ele tava, Sim, né? é. Ele fez a Malévola, sim, ele entrou em julho, né? aí você conversou, foi em julho de 2024. Isso. E aí você conversou comigo e que a escola tinha essa exposição, que naquele momento ainda não sairia na revista, mas assim, que ele poderia participar da exposição do trabalho dele. E ele, nossa, eu fiquei super empolgada também, né? E a gente mostrar essa empolgação pra ele ver o quanto é importante para ele se valorizar, Sim. né? E não ele se exigir tanto, que eu até tava conversando com ele, né? O Benjamin, ele se exige muito, né? De sempre no primeiro sair perfeito, sempre sair certo. E às vezes, ele não tem que fazer igual ao que ele vê em alguma, né? Alguma imagem, alguma foto. Ele tem que usar também a criatividade dele. Tem as técnicas, tudo mais. Mas lógico, ele só tem 7 anos. Então ele ainda se exige muito porque quer o perfeito. Aí chora quando não sai. Mas aí a gente tenta conversar e que nada na primeira vez, às vezes, dá certo. Mas o importante é ele sempre fazer e na repetição, que é justamente o que, como não estava acontecendo isso quando ele fez futebol, de sair o gol, ele foi sim. desanimando. Entendi. Só que ele vê que o desenho é diferente. Sim. Porque se a gente pegar quando ele começou o curso aqui na escola, e se a gente pegar hoje, que inclusive ontem, com o professor Tiago, ele passou para o nível 2, Sim, né? Ele esperou o pai dele chegar meia-noite pra falar que ele tava no nível 2 agora. Então aí a gente vê em pouco tempo, né, como ele se desenvolveu muito, né? E aí eu acho legal também a gente falar da aula online, que é a gente mudou de endereço, né? A gente mudou da Vila Madalena, a gente foi morar lá no Jabaquara, que é bem distante. É bem longe. E eu lembro que quando aconteceu essa mudança, que foi em dezembro do ano retrasado, não, desculpa, foi em julho do ano passado. Sim. Eu fui conversar com você de que ele não tinha mais como dar continuidade ao curso, com o coração muito apertado, porque a gente ia se mudar de região. E você falou, então, mas a gente tem aula online? Sim. E nossa, eu não sabia, né? E será que vai dar certo? E eu também não tinha, acho que. Eu já tinha computador, mas eu não tinha, por exemplo, um fone, essas coisas, para que pudesse auxiliar o câmera, né? Falei, não, bora investir. Bora investir. Aí eu fui atrás. E assim, é maravilhoso, assim. Ele gosta, às vezes, né, professor Tiago, a mãe tá no mercado e é às 8 da noite, ainda não chegou em casa, mas foi uma vez só, né? Desculpa. Mas ele sabe, sempre quando ele vai ter a aula, o horário dele, às vezes ele tá falando com um amiguinho, jogando Roblox lá online, ele fala, não, eu tenho que desligar pá, na cara da criança para conseguir fazer a aula. Normalmente, e outras coisas é o contrário, né? E as pessoas da minha família ficaram super admiradas, porque eu adoro tirar foto, né, durante a aula, e falo, olha, o Benjamin na aula, mando pra minha mãe, pro meu pai, pros outros avós dele, né, que é a mãe e o pai do Rafa, pros padrinhos dele, fala, meu, que sensacional, ele com o fone, assim, com o microfone, desenhando e tal. Então ele pegou super bem. Então eu acho que presencial ou à distância, vocês dão a mesma atenção, e ainda assim, eu acho super exclusivo, né, o Thiago dá aula para o Benjamin ter exclusivamente dele, é muito VIP, né? Então, eu agradeço demais, assim, todo o carinho que vocês têm, toda a dedicação, o trabalho de vocês, o quanto vocês levam a sério esse trabalho. Muito obrigado. Porque hoje em dia, eu sei que é muito difícil, né? A arte, no geral, é algo muito difícil, porque eu fiz artes, eu sei como trabalhei com isso, então é bem complicado hoje em dia, ainda que a gente tem toda essa tecnologia de internet e tudo mais. Mas eu acho que a arte, nessa parte de desenho e pintura, hoje em dia é algo também pra gente descansar a mente, né? Quando você tá só você e o papel. Só você e a sua criatividade, né? Sem celular, sem nada, só focando naquilo. Então eu acho muito importante. Legal. Luiz? É muito bom escutar esses relatos, porque o pessoal não vai estar vendo daqui, mas tanto a mãe do Benjamin esboçou um grande sorrisão de orelha a orelha, mas o professor também estava muito orgulhoso, né? Eu vou puxar uma orelhinha aí, porque é muito bom, é muito gratificante você ver, poxa, vamos lá, vamos fazer você começar do que você já tá vendo. Tá assistindo Ben 10, tá assistindo Super Campeões,
Também, ano passado teve uma época, todo mundo, hat-trick, hat-trick, hat-trick. Você fala, pelo amor de Deus, fala em português, chega. Você tá metendo 3 gols? Não, o que é isso? É o hat-trick. Ah, esquece. E você ver isso na sua própria mão, no seu próprio traço, mesmo que seja meio rabiscado, a colorização saiu da linha do papel, mas tá lá, é o seu, é muito bom, vale totalmente a pena. No caso, a pergunta que eu gostaria de fazer é justamente como foi essa evolução dele. No começo ele também aceitou, o futebol, mesmo que tenha a influência do avô, aqui e ali, foi bem aceita, se ele ainda pratica também outros esportes, se ele resolveu entrar bem de cabeça também em outras áreas da arte. Como está ele hoje? O Benjamin, ele gosta muito de correr. Então, ele até fala que eu fui fazer inscrição na academia e ele começou a perguntar pro personal, eu posso fazer academia? Ele quer treinar pra correr, ele adora correr, mas algo que ele gosta é correr mesmo, assim, sabe? Ele, lá dentro do condomínio, ele fica correndo e tudo mais. Ele gosta de esporte, mas futebol é bater bola, só brincar, mas não foi mais como algo que ele queira levar a sério, né? E eu acho que de esporte é isso no geral, assim. Até falei com ele esse ano de repente voltar pra natação, porque quando a gente foi viajar agora, adora um parque aquático, adora estar na piscina. Mas ele falou, não quero. O Benjamin é uma criança geek mesmo. Gosta de ficar em casa, gosta de videogame, gosta de desenhar, gosta de personagens de mangá japonês. Ele gosta disso, desse mundo, né? Mas ao ar livre ele gosta, mas gosta de correr, né? E assim, na arte eu acho que não só desenho também. Ele vê quando eu faço as fotografias, eu gosto, é meu hobby, né? Não ganho mais dinheiro com isso. Mas quando, às vezes, eu vou fazer... Por exemplo, ele também fez jiu-jitsu, antes de fazer o futebol. Ele fazia jiu-jitsu também na Pompeia. E fez 1 ano também de jiu-jitsu, desenvolveu bastante. Acho que até por isso, por ele fazer tantos esportes e outras atividades extracurriculares, de ter sempre contato com pessoas novas, né? Então ele é muito comunicativo, não tem problema algum de conversar com crianças menores do que ele, crianças mais velhas ou até mesmo adultos, né? Mas ele sempre viu fotografando também tudo que ele estava fazendo. E às vezes até as pessoas tentavam falar, vamos fazer um trabalho juntos, enfim, por causa do meu trabalho, dos meus horários, que trabalho de final de semana, feriado, eu nunca consigo me comprometer, né? Mas ele vê eu fazendo, ele adora ver depois que eu fico escolhendo as fotos, ele gosta também de tirar fotografia com o celular. Assim, eu acho que quanto mais a gente estimular, independente do que seja, mas que seja algo produtivo, que desenvolva a parte intelectual dele, enfim, né? O Benjamin, ele é uma criança de 7 anos, mas a gente conversa muito sobre muitas coisas do mundo, assim, já de adulto, né? Então, às vezes, a gente tá com uma criança da mesma idade que ele, que ainda tá no dinossauro, só que ele já tá muito mais além, né? Então, mas hoje em dia eu acho que ele, assim, ele tá bastante, assim, o foco dele é a arte de desenho, e ele, antigamente, até, uma observação, ele não gostava, lembra, de pintar? Que eu comentei com vocês, quando ele começava a desenhar em casa, e a gente viu que até teve um podcast que você fez de uma mãe que tem uma aluna que... Qual é o nome dela? Sofia. Que ela falou, né, também, que você havia comentado que o pintar não é o pintar que a gente conhece, né? Que tem as nuances, não existe o preto, existe os nuances, né, de cinza e branco e tudo mais. E o Benjamin viu que é assim, né? Então, quando ele desenha com o pastel, né, ele vê que é muito diferente de pegar um lápis ou uma canetinha e pintar. E quando a gente vê na exposição mesmo, que a gente tem os quadros na exposição aqui, que você tem os tons de sombreado, a luz. Tanto é que ele fez ontem um Zoro, e ele fez uma bola de sombra embaixo do Zoro. Eu falei, legal, você fez a sombra embaixo, então isso quer dizer que a luz tá em cima do Zoro? Por isso que fez a sombra embaixo? Aí ele ficou pensando, aí ele fez a projeção da luz em cima do Zoro para fazer sentido aquela sombra que ele tinha feito embaixo. Então, isso ele não pensava, né? Então hoje ele já
Caramba. Tanto é que tem alguns desenhos que eu trouxe, né, no caderninho dele de atividades que ele tem dele, que é um diário dele, né? Não é a pasta de desenhos da aula, né? Uhum. Do curso. Que ele fica vendo, tipo, onde tá sombreado, aí ele usa o lápis, depois usa a caneta pra fazer esse sombreado. Então ele já tem muita noção. Então eu acho que, assim, para a idade dele, eu lembro que quando eu era criança, eu adorava também fazer desenhos, né? Pegar o suor da mão e fazer aquele esfumado, Sim. né, do desenho. Então, assim, eu lembro que... E antes não tinha internet, não tinha YouTube pra gente ver essas coisas. Era a professora de artes da escola. Sim. E eu sempre gostei. E hoje eu vejo ele já com essa noção com 7 anos. Imagina, com 7 anos, eu não tinha nem... Era a casinha que eu desenhava, né? Então imagina ele mais pra frente. Eu tenho muitos amigos na área que trabalham com isso, né? Com desenho. Ah, que legal. O Daniel Rossini, que ele desenha quadrinho hoje em dia, ele mora, acho que em Frankfurt. E foi trabalhar lá com isso. E eu vi ele desenhar no computador também. Eu achava muito interessante, porque é uma facilidade que já tem, né? Que a gente fala, meu, como consegue? E já desenha já no colorido, na sombra. Eu acho incrível, né? Que legal. Isso é bom, muito bom. Você teve vontade de retomar isso? Você falou que desenhava e tudo Então, mais? tenho muito, assim, porque pra mim é uma válvula de escape, né? Eu Uhum. trabalho 24 horas por dia, né? Eu trabalho com viagens. Então, agora eu tô de férias, mas eu sempre tenho os clientes, né? Os meus passageiros, que eles viajam e, qualquer coisa, entra em contato no meu WhatsApp pessoal pra fazer um check-in de voo, alguma coisa deu errado, cancelou alguma coisa. Ah, tá. Você faz todo o Então, assim, acompanhamento. Então, eles estão aqui, eu tô aqui, eles estão no Japão, estão na Europa, estão, então, tudo com fuso horário, né? E tem clientes que eu não consigo falar não, não vou fazer, né? Porque se tá no meu telefone pessoal é porque eu vou estar pra essa pessoa 24 horas, né? Então, e às vezes com essa demanda que eu tenho de trabalho e em casa também, né? Sendo mãe, eu desenho junto com o Benjamin. Então, às vezes a gente começa um desenho, Ah, que legal. eu desenho um pouquinho, tipo, outro dia a gente começou a desenhar o Luffy, que eu até trouxe também na pasta. Eu desenhava um pouquinho, ele desenhava o restante. Eu desenhava mais um pouquinho. Aí eu falei, nossa, gente, como alivia, assim, a mente da gente, né? Como se fosse uma meditação, né? Sim. Porque você concentra. Sim, a gente não. Querendo ou não, a gente entra num estado de transe mesmo. Sim. Quando a gente tá desenhando, né? E é diferente da meditação convencional, que é você parado e você entra num processo que o pessoal fala flow, né? Sim. Do processo que você tá lá, enquanto A você sua tá desenhando. respiração, né? De você limpar a sua mente. Mas acho que quando você tá focado em uma única atividade, que hoje em dia você não faz uma única coisa, você tá fazendo Sim. bilhões ao mesmo tempo. Não, foi essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui na pasta dele rapidinho. Ó, gente, essa daqui é a pasta do Benjamin. É a pasta das atividades dele. Primeiro desenho. Sim. Ó, essa daqui. Vai. Aí, gente. Aqui são os desenhos. Esse deve Pode ter sair. tirado. É um que é só o Luffy. É esse aí? Será que. Ih! Aí não dá. Esse mesmo. Foi esse que a gente começou a fazer junto. Porque aí eu falei. Foi pro livro esse. Eu fui mostrando pra ele que o desenho tem que ter uma sombra pra dar uma profundidade, tem que ter uma parte mais clara. Então nisso eu fui brincando também, uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. Que legal. Teve uma época, né, aqueles livros que hoje em dia tem o Bob Goods, né? Sim. Mas teve, antes do Bob Goods ali, uma época que também lançaram aqueles livros que eu lembro que eu trabalhei na Livraria Cultura. E eu lembro que vendia muitos livros, esses livros de colorir. Até o Padre Marcelo começou também a fazer esses livros, né? Isso, Jardim Secreto. Isso vendia horrores, sim. Então, hoje em dia tem o Bob Goods, né? Mas aí porque vem junto as canetinhas também ali, né? Algo agregado à venda. Mas é alguma coisa que... E a gente precisa disso, né? Nesse mundo estressante, cheio de informação ao mesmo tempo, e você tem que estar conectada no WhatsApp, toca campainha, você já vai lá ver. Assim, desliga tudo e foca naquilo que te dá prazer, né? Sim. Então eu retomei isso com o Benjamin quando ele faz, às vezes,
A gente tenta estudar juntos o desenho, digamos assim, né? Mas eu tenho muita vontade de voltar a fazer sim. Espera que consiga. E eu gostaria muito de fazer aqui. Nossa, Eu tô você vendo vai um entender. tempo também pra fazer e de repente, não sei se, logicamente, junto com ele, acho que não, mas de a gente fazer online, né? Porque é quando. É, né? Ah, legal. Bom saber, Mas hein? Fazer é- com filhos juntos. Eu acho muito legal, porque também incentiva ele, né? Sim. Ah, que legal. Sim. É muito A mãe bom. dele faz também. Muito legal. Né? Bom, uma coisa que eu notei, né, das fotos que eu mandava, o cantinho do Benjamin para desenho. Cara, eu fiquei encantado. É um lugarzinho aconchegante. E, nossa, como é que você Quando planejou eu. aquilo ali? Primeiro, quando a gente morava com os meus pais, né? Por causa da época da pandemia. Então, eu, o Rafael e o Benjamin, a gente veio morar com os meus pais em 2020. E o Benjamin nunca tinha tido um quarto, né? Então, eu dormia com o Benjamin num quarto, que era uma casa da minha mãe, com quadros de natureza morta, porque era a casa da minha mãe, né? Uma senhora. Então, eu nunca pude, assim, montar um quartinho só para ele, com a cara dele, com as coisas que ele gostava. Então, quando a gente se mudou, né? A gente foi para um apartamento com 2 dormitórios. Eu falei, e assim, já tinha a escrivaninha, né? Com aquela prateleira, eu falei, gente, e eu adoro, assim, personagens também. Eu também sou meio geek, né? E ele tinha tanto, mas ficava tudo dentro de uma caixa, escondido. Quando eu montei o quarto dele, foi como se eu estivesse montando um quarto pra mim. Que eu achasse incrível, sabe? E tanto é que quando eu montei, eu falei, gente, eu quero dormir nesse quarto. Tchau, Benjamin. Vamos lá. Vai dormir com seu pai, eu quero nesse quarto. Então, eu tentei montar de uma forma que ele tivesse confortável e quisesse ficar lá. Acho que é até por isso que ele não gosta de sair de casa. Ele adora estar lá. Quando os amigos dele, o primo, ele tem um primo também, né, que é o Paulo, japonês, né, mestiço, e adora essas mangás igual ele, e adora Roblox também. Eles ficam lá no quarto, aí nessas férias eles jogaram até de madrugada, que pra eles foi, tipo, demais, assim, mãe, posso ficar jogando até tarde, madrugar, posso até, eu falei, pode, filho, vai, tá de férias, pode. Então, assim, Você dormiu. sentiu hominho, É. né? Falei, nossa, tô ficando grande. E assim, tudo ali é pra ele, né? Então, assim, ele sabe que o computador, a câmera, o fone é pra aula dele de desenho. A gente tenta deixar exposto. Eu comprei um quadro, né? Pra colocar com o alfinetezinho ali. Tudo que ele fizer. Quando a gente veio na exposição, que os alunos ficam vendendo uns cards, né? Uhum. Então, a gente comprou alguns cards de alguns alunos que ele gostou do traço, gostou da temática, então a gente deixa tudo exposto lá pra ele. Nossa, Então, que todo legal. dia pra ele ver. Porque a criança ela precisa dessa comunicação visual, né? Uhum. Uma coisa às vezes que os pais gostam mais do clean no quarto deles, mas a criança não. A gente sabe, porque enfim, na adolescência depois você põe pôster, você põe um time, né? E eu não queria muito essa coisa de time, né? Apesar do pai querer comprar tudo do Corinthians, né, pra ele, o caderno, a mochila e tudo mais. Eu queria que fosse além disso, né, de time de futebol. Eu queria que tivesse a cara dele. Uhum. Então a gente sempre tenta deixar ali tudo que ele gosta, né, a temática que ele gosta e principalmente ali os desenhos. Então ele sempre tem um desenho da semana. Então o desenho que ele mais gostou de fazer, aí a gente vai trocando lá no mural dele, né? Então ontem ele fez o Zoro, a gente já trocou o Luffy pelo Zoro, que foi o último desenho que ele fez. Aí ele só fala, não fura os meus desenhos. Ah, Aí eu tenho que colocar num plástico e furar o plástico ao invés do desenho dele. Mas o quarto dele é realmente muito, muito legal, assim. legal. Luiz? Pode mostrar. Essa também é uma ótima observação. O pessoal no vídeo vai estar logo mais vendo algumas fotinhos. E quando eu era pequeno, o que eu via em charges de jornal e séries de televisão era aquela coisa: nossa, que desenho lindo, filho, vai ficar na geladeira. Uhum. Uma outra vez aconteceu alguma coisa assim, mas de maneira geral que fique num lugar de destaque, que toda a Sim. família possa ver, apreciar. Hoje em dia, obviamente, não fica só limitado ao seu âmbito familiar, no seu núcleo. Amigos, parentes, né, pelas redes sociais podem apreciar isso, às vezes até em tempo real, né? Olha, um Sim. vídeo aqui, um vídeo chamada fazendo.
e que tenha esse reconhecimento. Uhum. Não é só tá fazendo desenho, deixa a criança assistindo televisão que é melhor, é mais fácil, né? Não vai estar sujando a parede, não vai estar sujando o chão, não vai estar se sujando. Criança é criança, depois disso vira adulto e depois você vira adulto plus. E É. acabou, não vai ter mais essa inocência, esse momento assim tão tranquilo pra explorar o mundo. E tudo é É, novo pra eles, né? sim, Tudo é novo e tudo é. Você. Que nem falam, né? De você recordar quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, também. né? Então, quando você é criança, é tudo a primeira vez, Sim, né? são muitas sensações novas, gostos, cheiros, sabores, o tato. Eu vejo aqui na escola muita gente vem com aquela vontade de, nossa, dá pra tocar, dá pra tocar, é muito mãozinha. E tudo bem, tranquilo, tem coisas que são mais delicadas, tem coisas que, beleza, se você tacar 50 vezes no chão não vai quebrar, porque é pelúcia. Mas isso é até bom, porque na casa. Ele tem que entender, né? Que na casa dele pode, em outro Sim, lugar não. Então, isso é uma forma de aprendizagem claro, também, né? claro. Estimula, mas ele sabe que vai ter que saber que tem um limite ali, né? Isso, por isso a gente também faz questão que os alunos façam aula de ping-pong. Tá vendo, Davi? Vai voltar, relaxa. Seja alguma coisa bem que mexa o corpo. Às vezes a Uhum. gente tem algum jogo com é, algum Kinect que está colocado ou com a barrinha do Wii para que as pessoas tenham essa liberdade. Não é só um controle e Uhum. acabou, que você possa, sabe, dançar, fazer alguns gestos. Eu tô pegando aqui um arco e flecha e pá, tô jogando um boliche. Até porque também os pais ficam aguardando, né? Eu lembro quando o Benjamin fazia Sim, aula presencial, eu ficava lá com a Juliana conversando, então. tem vários tipos de É. interação para que eles possam encher a cabeça de coisas boas e saudáveis. Uhum. E, claro, respeitando também a vontade e desejo de alguns pais. Olha, meu filho já joga muito tempo em casa videogame. Coloca pra ele fazer outra coisa. Tranquilo, tem várias atividades. Tem Passa os pra livros, ler, tem as, passa pra os fazer. HQs, né? Uhum. E Então, de conversar também, né, com outras sim, crianças, né? socializar. Porque, principalmente no momento que estamos gravando esse vídeo, eu acho que vai precisar passar um gap de uns 20, 30 anos. Eles cresceram ou até nasceram durante a pandemia, então eles Sim. estão muito reclusos ainda. Isso ainda vai ter que ser trabalhado quando eles vierem adultos, com medicamentos, com dinâmicas, com psicólogo, psiquiatra, o que for psicanalista, porque isso vai afetá-los. Sim. Então, quanto mais seguros essa rede de apoio, familiares, amigos eles tiverem. Olhar no olho, não ter vergonha, não ter medo, não É! ter. Por isso também é bom que, nesse caso, modéstia à parte, mas não é uma falsa modéstia, participação no nosso livro. Olha só, quando você é criança, do jeito que você era, curtinho, feinho, não importa o que esteja passando na sua cabeça, olha o que você construiu. Uhum. Tá colorido, tá em preto e branco. Olha como tá certo e olha como tava errado, mas você evoluiu. Você cresceu, você deu o seu melhor. Isso é ótimo. Ano passa, os alunos vão vendo, pô, meu traço tá melhor. Olha que legal. E vai fazendo uma comparação boa pros seus colegas ou amigos e familiares, fala: você está mais seguro, você está mais confiante. Não, eu Você vi na está. exposição que teve, que vocês escolhem, né, os alunos que vão mostrar o trabalho, né, e tudo mais. Eu fiquei impressionada com uma menina, esqueci o nome dela agora, que ela mostrou uns cartões. Qual que é o nome dela? Nossa, gente, eu fiquei impressionada, porque é algo assim surreal, e é uma menina muito jovem, né? Uhum, E desenha muito bem, eu fiquei admirada. E é um passatempo maravilhoso, né? sim. A pessoa tá lá conversando com você e tá fazendo um traço, você vai ver. Eu falei, meu Deus, Não como é pode, mentira, não é? né? Eu faço em casa, na verdade eu mando outra pessoa fazer. Não, tá lá. Então, ao invés de ficar lá na rede social, ou querer ser a mais bonita do círculo das amigas, né? Tá fazendo algo além, né? Acaba sendo construtivo. Sim. Uma pessoa mais interessante, uma pessoa que se interessa por livros, uma pessoa que se interessa em ir no museu, numa exposição, né? Porque a internet é tão superficial, é tão um mundo irreal e é algo que cria tantos problemas psicológicos, tanto nas crianças quanto nos adolescentes e até em adultos também, né? Sim, tem essa cultura do parasocial. Você consome um conteúdo de uma pessoa ou de um grupo como se fosse seu melhor amigo, tá lá o tempo todo, mas ele não te conhece. Sim. Às vezes você fala, fulano lançou vídeo, eu tô triste. Mas ele nem sabe que ele tem uma legião de fãs, mas ele não conhece um a um. Por isso que eu acho que essa coisa do vintage dos anos 80 é tão legal até,
quando eles vêm, porque é algo surreal. Como que não existia isso? Olha como era o desenho. Mamãe, como que você conseguia ficar sentada na frente da televisão esperando uma programação pra ver o Pica-Pau, pra ver, sei lá, como é que chamava? O He-Man, né? O Cavaleiro do Zodíaco, né? É muito diferente. Então, essa coisa vintage, geek, por isso que hoje em dia eu acho que o jovem que gosta disso, pelo menos, a meu ver, na minha opinião, né? São pessoas muito mais interessantes. E você tem como ter uma troca. Eu não consigo, com muitos adolescentes hoje em dia, conversar praticamente, porque fica o tempo todo lá no celular. Tem artistas, cantores, cantoras, que eu nem faço ideia de quem seja. Quando tem esses prêmios, né, de Grammy, às vezes eu não tenho nem noção de quem é, porque bomba de uma forma tão rápida o negócio E que vai você embora não vê todo também. um trabalho, toda uma evolução, né? E são coisas muito rápidas também, vídeos muito rápidos, né? Hoje em dia você tem até novela feita, né, para formato de celular, tanto o formato do aparelho, quanto também pelo tempo. São capítulos de 10 minutos, Sim. né? Então a vida tá tudo muito rápido. Sim, inclusive teve também na gravação deste podcast, não faz muito tempo teve um relato do Matt Damon e do Ben Affleck no podcast do Joe Rogan, falando que a pedido na Netflix e tudo mais, e não só era com eles, e não só a Netflix também como produtora, que você precisava fazer um roteiro mais bobinho, que ficasse se repetindo e se auto-explicando a cada 10, 15 minutos, porque a pessoa ia no cinema e ficava olhando o celular. E se ela ficava olhando o tempo todo, ela, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah, tá. Perde o interesse, e isso é absurdo. Tinha outro detalhe também, que era que se não tinha uma cena bem explosiva, alguma coisa que chamasse grande atenção com trilha sonora ou jogo de cores de câmera, até os primeiros 5 minutos você já perdia o espectador. E o que é absurdo! Infelizmente, né? É aquela coisa, os vídeos de 30 segundos e tudo mais, né, que prende sua atenção. E é por isso que hoje em dia as pessoas estão ansiosas, né? Sim, antigamente Justamente, não tem justamente. mais paciência de nada, não tem mais. Que nem, às vezes o Benjamin assiste filme, tipo do Sonic mesmo. Até chegar na parte que ele sabe que vai começar ali o desenrolar da trama do bem contra o mal, ele passa. Eu falei, filho, mas por que você tá passando? Ah, porque essa parte é chata. Eu falei, não, mas faz parte do filme. Às vezes o Rafael fala pra ele só ficar sentado, sem fazer nada. Aí ele começa a querer levantar, querer fazer. Benjamin, senta. Ontem ele ficou 30 minutos contados, sentado. Pra quê? Pra essa ansiedade dele baixar. Porque justamente o que a gente tava conversando antes de gravar o podcast. Você sempre tem que estar fazendo alguma coisa, né? Então, a sua agenda sempre tem que estar completa, principalmente para criança que faz o judô, faz o inglês, faz a capoeira, faz o curso de desenho, a natação. Então, assim, e essa criança, como é que você quer que ela seja calma? Como você quer que ela, né? Então, eu acho que também a gente tenta acertar, né? Nós pais, a gente tenta, logicamente, acertar sempre, investir para que o nosso filho ou filha se descubra também, se desenvolva, né? Nessa parte profissional, na parte daquilo que ele tem prazer em fazer. Só que também eu acho que limitar isso é melhor, porque ele vai conseguir focar melhor, se realizar melhor, né? Ele faz tanta coisa que ele não tem, às vezes, prazer em tudo aquilo que ele tá fazendo, e ele nem pode falar, não, não quero, não gosto, porque o pai ali meio que não força, mas é que ele deu o melhor, né, dentro daquela atividade que ele faz. Sim. É muito complicado. Ser pai, ser mãe. As ser- expectativas também. E algo que, por exemplo, eu nunca tive isso que eu tô proporcionando pra você. Você deveria, né? Então, assim, a gente também tem que pegar um pouco mais leve. Eu acho que a gente também tem que respirar mais devagar e não exigir tanto. Até, por exemplo, a gente mesmo desligar celular, desligar o que a gente tem de eletrônico e conversar mais com a criança. Ontem eu bati um papo com o Benjamin na hora de dormir, e depois dele ficar lá 30 minutos sentado na cadeira da cozinha. Ele veio pro quarto dormir e eu tava assistindo um curso, né, no computador, que era o meu momento. Eu fiquei o dia inteiro com ele de férias em casa e depois que o pai dele chegou do trabalho, ficou os 30 minutos lá com ele na cadeira, conversando que tinha passado pro nível 2 de desenho. E depois dos 30 minutos ele foi escovar o dente e deitou na cama. Então, eu estava no meu momento. Só que aí eu desliguei o computador, né?
Ele quis começar a conversar comigo sobre o futuro dele. Né? Por que que é importante ter uma faculdade? Ele não conseguia entender. Por que que uma pessoa tem que ter faculdade? Ela é obrigada, porque na nossa geração, a faculdade fazia parte do nosso crescimento profissional. Hoje em dia não mais. Por quê? Porque vê na internet que você vai ser um youtuber, você vai ser milionário. Eu falei, filho, sim, é 1 em 1 milhão. Ele falou, mas eu quero ser youtuber pra gravar vídeo de como jogar o Roblox. Aí eu fui explicar pra ele, quantos meninos que você vê na internet que jogam Roblox? Ah, muitos. Todos eles são ricos desse jeito que você tá falando? Não. Eu falei, então, tem que fazer uma coisa que você goste, mas alguma coisa que também te proporcione a sobrevivência, né? Então eu falei, você não gosta de desenho? Você pode criar os jogos de videogame, por exemplo, dentro daquele conhecimento que você tem. Então eu fui explicar pra ele o porquê que é importante você ter uma faculdade, o porquê é importante desde cedo você já saber as coisas que te dão prazer e que futuramente você pode investir pra isso te dar um retorno com dinheiro. Porque hoje ele ficou me perguntando, mamãe, você ganha R$ 500 de mesada no ano? Quanto isso vai me render ao ano em poupança? Então, ele tem umas perguntas assim também, sabe? Ele quer fazer o que ele gosta, mas ele também quer lucrar. Então, eu acho isso muito interessante. Por isso, justamente que eu falei, ele não é uma criança que brinca só com dinossauros, né? Então, assim, ele tem papos, assim, conversas que ele gosta de saber, coisa de adulto mesmo, assim, né? Perfeito. Bom, a minha última pergunta, no caso, seria da parte de vocês, família, como foi entender cada época, cada fase do interesse dele Uhum. e como tem sido, neste momento, o apoio. Uhum. A gente sempre conversou muito com o Benjamin, né? Desde nenê, né? Falei pra vocês que eu conversava com ele nenê, ele nem sabia nem falar, não tinha nem dente na boca. Então a gente sempre conversou muito com ele, a gente sempre deixou muito ele à vontade pra falar o que ele gostava ou não gostava, né? E eu acho que a partir do momento que ele fala que ele gosta de algo que a gente também concorda de que seja algo para evolução dele, algo na parte intelectual dele e desenvolvimento, a gente vai investir. Então, às vezes, a gente deixa de fazer pra gente mesmo pra conseguir investir nele e ver ele crescer nisso, né? Eu sempre fico mais com o Benjamin do que o Rafa, né? Então, essa parte, por exemplo, do pós o dia de aula, quando a gente vai ter aula de desenho, então eu tento preparar ele, eu dou banho nele antes, já falo, deixo todo o material dele já certinho na mesa, as folhas sulfite que ele vai usar, se ele vai usar o pastel, né? Tudo prontinho ali pra ele já. Ele com 7 anos ainda não consegue fazer isso sozinho, né? Mas assim, já pra ele ver que vai ter uma hora que ele vai ter que fazer isso sozinho, já se programar. Ontem eu deixei um post-it desse tamanho na frente do computador ali que ele tava jogando. 8 horas ele tinha que desligar pra poder fazer a aula de desenho. Então, é a rotina, né? É a rotina dele saber quando ele vai ter a aula. E ele fica super empolgado também, né? Na hora de começar a aula, do que ele vai fazer, aquele dia. Ah, mamãe, a gente tem que continuar o desenho, a pintura. Então, ele já sabe, ele pega, já. E quando o pai chega também, já vai lá mostrar o que ele fez. Então, é vibrar com todas as conquistas dele. E também quando ele achar, não ficou legal, ficar triste também, conversar com ele e sempre dar uma motivação pra ele de continuar, de que. E a gente mostra pra ele a pasta dele, né? Olha, filho, desse primeiro desenho até hoje, olha como mudou. Que a gente tem os primeiros desenhos dele também lá na geladeira, né? Então é muito diferente, né? Se a gente pegar os primeiros e o de hoje. Então por isso que a gente sempre tenta deixar tudo visível pra que ele veja o quanto ele melhorou, né? E o quanto ele ainda pode melhorar se ele continuar, se ele persistir naquilo que dá prazer pra ele, né? Isso é muito incrível, né? Fica minha dica para se você ver seu filho desestimulado, ver. A gente fala de desenho, mas pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Do quanto que é importante o estar do lado, né? Sim. Porque a criança, às vezes a gente pensa que a criança é um mini adulto e não é. A Uhum. criança, ela tá dando os primeiros passos de como que é viver, né? E você estar atento ao que ele gosta e não só, né, não que a criança vai fazer tudo o que quer, mas Uhum. ela ter aquelas coisas que ela gosta vai ser você ensinar ela a dar valor naquilo,
a longo prazo vai diminuir, imagino eu, qualquer frustração na vida adulta aí de que você não conseguiu conquistar nada, né? E ele é mais assíduo, né? Uhum, Se ele gosta de algo, ele vai ter tempo pra fazer aquilo se você investir nisso pra ele, uhum. né? Entender Porque o adulto, às vezes, ele gosta de uma coisa, mas ele não consegue desenvolver porque ele não tem tempo. Exato. Então, justamente, a criança, se você der essa abertura pra ele, ele vai e vai fundo, Sim. né? E realmente, assim, é algo que até pode se desenvolver, ele ter como uma profissão Sim. no adulto, né? Quando ele for adulto, né? E só o ritmo também, né? Sim. Esse ritual que você faz com ele, se ele conseguir replicar ele entender como funciona, ele vai conseguir aplicar pra tudo. Sim. Né? E sem ser aquela coisa forçada, não tem que fazer, não, porque é assim, que a vida é assado, e se não fizer, não vai funcionar. A única coisa que você vai conseguir na criança é colocar ela em desespero. Sim. Ai, que saco, né? Ai, então, assim, é que nem quando ele vai desenhar, a gente já aponta todos os lápis. Também a escola é a mesma coisa, o estojo dele também tem que apontar tudo. Tem que se preparar para aquilo que vai se fazer. Uhum. E ele até coloca no espelho do banheiro, ele adora os post-its. Então, tudo que ele tem que fazer, às vezes, no dia seguinte, É. a aula que ele vai ter, o que tem que levar na escola. Eu falei, filho, a gente tem que anotar tudo, porque às vezes a cabeça não funciona. Sim. Então, assim, é essa rotina de um dia antes, você já saber o que você tem que fazer no dia Sim. seguinte, justamente para não esquecer, porque criança esquece tudo, né? Apagar a Sim. luz, tudo. Então, eu acho que ter essa rotina de mostrar para ele que é importante ele Uhum. continuar sempre assim, ajuda muito, né? Tá certo. Bom, queria agradecer, Marina. Eu que Foi agradeço muito legal. vocês pelo convite. Foi muito legal É. estar presente presencialmente, né? Presente Sim. presencialmente no seu online. E agradecer por tudo. Nossa, a gente que agradece. Pelo Foi carinho um de super vocês. papo. Eu até estenderia mais o nosso papo. O papo tá muito gostoso, né? Ah, vamos E lá. eu- Então, nesse ano, né, de 25, teve a exposição. Era do Mar às Estrelas, né? Isso. Então, ele fez um personagem, opa, aqui, que também é do One Piece, né? Que é a temática do momento dele. Sim. É um deus da lua, uma coisa assim, né? Que eu não recordo agora o nome. Mas todo esse fundo aqui foi trabalhado junto com o professor. O que a gente pegou como base foi apenas a personagem. Mas Uhum. todo o fundo, quem teve a ideia junto com o Benjamin foi o professor Tiago. É. Aí, esse aí é o desenho original do Benjamin. Aí eu acho legal, se for possível também, não sei se você já mostrou, Ti, a Malévola também, que foi da primeira exposição. É. Sim. É que eu não sei se você viu. Eu tava presente quando você olhou esse desenho. É que vocês não se viram. Aham. Aí vocês fizeram. Foi ele que fez? Eu falei, foi. Porque esse muito- foi presencial, né, a Malévola, Sim. né? Ele fez presencial e o outro foi com o Thiago online, então eu vi em casa, né, antes. Mas eu mostro pra familiares, eles não acreditam que foi o Benjamin. Meu Deus! Meu pai, todo dia, ele vê o caderninho do Benjamin, a pasta, e fala, esse menino tem futuro nisso. Né? Ele é demais. Tadinho, ele queria um jogador de futebol, aí ele viu que não vai ser, mas ele tá vendo que, né, tem algo que ele faz que é sensacional, Sim. né? Tem várias habilidades, né? E Não, então, ele tá fazendo historinha. Uma coisa que é muito legal, eu não trouxe que tá em outra pasta, porque tá bem amador, né? Mas ele pega e monta as historinhas. Isso é ótimo. Pinta também. Depois eu mostro pra vocês. Vamos guardar o escaneando aí e fazer Depois eu mando pra vocês também. Ele tá. Sabe o que ele faz? Com um amiguinho que é o Renan, Ah, ele joga online. Só que tem uma hora que eles ficam empapuçados, acho, de jogar o Roblox. Eles começam a desenhar os dois juntos. Eles começam a criar a história em quadrinhos, cada um na sua casa. isso é. Então, eles não podem estar juntos presencialmente, eles brincam Sim. online, gente. Sim. Começam a fazer os desenhos das bandeiras de todos os países. Acho muito legal. Sim, pessoal. Eles estão conseguindo ser crianças mesmo no mundo digital. Sem Sim. precisar ficar apelando só pra jogo. Isso Não, mas ótimo. sai do jogo e vai de um desenho. Exato. Então, assim, eu acho incrível, né? Porque são duas crianças que podem se desenvolver a imaginação juntas utilizando o vídeo. Eles ficam se vendo no vídeo, tá, gente? Não é só ficar falando. E eles ficam mostrando, ó como tá o meu, e fica mostrando a folha. Então é muito legal, porque ao invés de, acabou o videogame, desliga. Não, eles vão desenhar. Então é mais uma coisa que ele tá estimulando no amiguinho também. Sim. Né? Aí como quando a gente gosta de uma coisa, a gente
consegue emanar isso para outras pessoas. Sim. Isso é muito bom. É. Gente, mais um motivo para ficar mais contente. Eu fico muito contente aí. Eu gostaria... Thiago, hoje exclusivamente eu gostaria que você viesse aqui participar, viesse aqui gravar aqui com a gente. Foi um... Benjamin começou comigo, mas está nas mãos do Thiago. E... Quer vir aqui ao lado? Aqui? Eu fico aqui ao lado. Eu tenho mais uma pergunta. Com Um pouco mais certeza. pra cá, Thiago. Deixa eu ver. Apareceu. Tô aqui. Isso. E... Vamos lá. Tem uma curiosidade porque isso é muito evidente nele, né? Essa febre pelo One Piece é fora do comum. E como isso começou na questão com ele mesmo, né? Porque ele canta, ele fala, ele sabe todos os diálogos, né, do que ele assistiu ali. E eu também assisti, eu falei, poxa, ele sabe tudo de cabeça. Só que aí começou a subir o grau e era muita informação do texto, né, ali dos dubladores e tudo mais. E sem contar que ele vai fazendo algumas coisas muito de cabeça também. E isso é um pouquinho incomum, né? Como é que começou essa vontade dele com o One Piece especificamente? Porque eu vejo que é muito assim. A fase mãe, quando eu acompanhava o Benjamin assistindo televisão, foi até a Peppa Pig, tá? Após Peppa Pig foi todo o pai. Então o Rafa, ele foi uma criança ou uma adolescência que ele teve, né? Que ele via o Cavaleiro do Zodíaco, Jaspion, Changeman. Então ele vivia o mangá, né? O que eu nunca vivi, porque a minha infância foi mais anos 80, então não tinha muita Caverna do Dragão, essas coisas que eu gostava mais. Então acho que essa influência do One Piece foi muito o Rafael, que é o pai dele. E o Benjamin, ele tá no episódio 800 e pouco, né? Já viu, até tem um filme também, né, do One Piece que tem, acho que na Netflix. Ele já assistiu esse filme umas 1000 vezes. E ele gosta, né? Quando ele gosta de uma coisa, ele gosta mesmo, né? Eu acho que por isso que ele grava. E ele tem muita facilidade em gravar também nomes, gravar diálogos, situações, né? Aí, volto a repetir, né? Desde bebê, ele gosta de conversar. Tem momentos que eu falo pra ele, filho, a mamãe não quer falar. A mamãe quer ficar quietinha. Fica de perguntar. E ele não, e ele fica lá no carro, ele gosta de ficar brincando. Mamãe, papai, vamos fazer uma brincadeira? Vocês fazem perguntas e eu respondo. Ele gosta, a mente dele não para. E, né, ele é uma criança muito interessada. E ele viu também acho que esse traço do One Piece, essa coisa meio de sangue. Teve um personagem, tipo, fumando, uma coisa assim que é de criança, mas já é de adolescente, né? Aqueles mangás, já as meninas com o corpo formado. Então ele nem entende algumas coisas, né? Mas tem muitas situações diferentes, né? É muita cor, né? Então, e ele gosta disso, de bastante mudança de história, né? Não é sempre a mesma coisa, né? Sempre personagens novos. Então, acho que isso foi interessando mais. Aí a gente viu que, bom, se ele gosta tanto, eu não quero que ele fique só vendo TV. E a gente começou a comprar os mangás também, né? A investir nisso também pra ele ter a leitura, né? Então, às vezes, a gente vai no médico, sai com ele pra não ficar pedindo celular, né? Aí ele leva o mangá dele. Tanto é que as pessoas falam, nossa, vou até tirar uma foto, porque toda criança que vem aqui fica no celular. Eu falei, então, é difícil. Mas é isso, você tem que ver qual que é o que vai tirar ele ali da tela. Então, você estender aquele temático, aquele assunto que ele tá se interessando naquele momento. Pode ser que, sei lá, mais pra frente, né? A gente nunca sabe se ele vai começar a gostar de outra coisa. Mas tudo que é do One Piece, ele tem. Então, tipo, roupa eu compro, né? Do chapéu. Não, ele comprou um chapéu, gente, na Daiso, que é igualzinho do Luffy. Depois eu mando uma foto pra vocês. Então, assim... Não. Que nem, sabe que ele pega o cigarro também e faz assim, ó, por causa do Zoro. Não é o Zoro, é Sanji. o outro. É o Sanji. Ai, gente. Nossa. Não pode? Ele é de borracha? Literalmente, esse é de borracha. Isso é o verdadeiro. Então, assim, respondendo a pergunta, acho que foi mais isso, né? Foi o pai que influenciou essa coisa mais de menina nele, porque eu nunca gostei muito de desenho japonês, né? Mas o Rafa, sim. Até atrelado a isso também,
O que eu notei é que ele também consegue memorizar situações e momentos com muita clareza, né? Quase assim de um nível de um adolescente, né? De memorizar fatos, movimentos, informações. Isso ajuda bastante ele na escola também. Eu vi isso só no desenho, no caso. Mas isso ajuda bastante ele, ou até ele se prende muito a essas informações durante o processo, durante o dia a dia, né? Ele foca, ele guarda bastante as coisas que ele gosta, né? Tudo que vai servir pra ele, né? Ele tem na ponta da língua, ele guarda na memória. Tanto é que coisas do ritual de rotina dele, tipo, apagar a luz, escovar o dente. Assim, não adianta a gente falar 1000 vezes por dia, porque 1000 vezes por dia ele não vai lembrar. Então, o que que eu faço, né? Além dos post-its espalhados. Eu falo que nem ele não gosta de pergunta. Então eu falo, Benjamin, o que que você esqueceu no banheiro? Alternativa A, você esqueceu a privada aberta? Alternativa B, você esqueceu a luz pela 10ª vez ligada hoje? Alternativa C. Então, aí ele vai, sabe, pra ele se lembrar de que ele tem que fazer certas coisas e não esquecer. Então, assim, não é só dar bronca, né? Do que ele não pode esquecer de fazer. Mas, assim, coisas que ele tem o interesse de guardar e de saber, para em algum momento ele falar para você, tá. Então, alguma vez eu falo, Benjamin, tal coisa. Ah, mas outro dia você falou outra coisa para mim? Então, o que que você quer? A ou B? Então, assim, ele é muito esperto. Ele é muito inteligente. Tanto é que hoje em dia a gente vê que, por exemplo, a gente não pode falar certas coisas na frente dele, porque a gente acha que às vezes ele vai falar na escola. Entendeu? Coisas, sei lá, de rotina mesmo, de casa. Como tem muitas coisas na escola também por exemplo, ele tem muito amiguinho que às vezes ou bateu nele, mas foi sem querer. E ele fala assim, não, mamãe, hoje aconteceu isso. Mas eu falei pra ele, tudo bem, foi sem querer, tava tudo bem, né? Então ele se comunica também, não chega em casa falando, ah, mamãe, vai lá, porque tal pessoa fez tal coisa em mim. Então ele já se vira sozinho também, né? Mas eu acho que é muito conversar. Acho que desde quando você já consegue ter uma relação com o seu filho de conversar e nunca, assim, deixar pra depois, deixar pra amanhã. A gente sempre tenta, principalmente o Rafael também. Conversa muito com ele, ele faz questão, se o Benjamin tá acordado na hora que ele chega, de sentar, de conversar, querer saber como foi o dia dele, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é de conhecer a criança, o seu filho, o que ele gosta, o que ele não gosta. Basicamente, eu acho. É como a gente vê, né? Enxerga o Benjamin também, né? Todo mundo, ninguém sabe ser pai e mãe, né? A gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? É bom saber que ele busca a sua própria independência. No caso, não financeira, mas de fala. Eu penso, eu ajo assim, assado. Isso é muito bom. E tudo ele questiona, né? Então, outro dia, só uma observação, assim, pra gente também no seu tempo, né? Pra encerrar, a gente tava assistindo a novela. Aí, na novela, a pessoa que era casada, né? Tava numa festa e a esposa desse homem que tava fazendo aniversário tava tirando foto, né? E, de repente, essa mulher viu que o marido tava com uma outra mulher no celular dele. Aí ele olhou e falou, mamãe. E a mulher começou a bater no homem e tal. Ele falou assim, mamãe, por que é errado só ter uma mulher? Por que não pode ter mais de uma? Porque pra ele não tem esse, né, o que é certo, o que é errado. Então, vai muito do que a gente vai falar. Como a gente vai explicar isso pra ele? A gente fala, filho, é um combinado. Pra ter algumas pessoas tem um combinado, outras pessoas têm outro combinado, mas não é errado, né? Então, pra você ver como a cabeça da criança, ela é muito livre e vai muito dos pais, assim, como orientar a criança, como explicar a vida pra criança, porque a gente também não, que nem eu falei agora, a gente não é preparado pra ser pai e mãe. Eu tive meu pai e minha mãe e eu sei algumas coisas que eu quero mudar com o meu filho, né? Então, por exemplo, meus pais nunca me incentivaram pra arte. Eu que cheguei pro meu pai um dia e falei, pai, eu quero fazer um curso de fotografia. Meu pai não sabia nada. Assim, eu fui comprar uma máquina profissional. Eu não sabia nada de uma máquina profissional de fotografia, né? Então, eles só pagavam. Era a parte do pai e da mãe, né? Matricular e pagar. Mas hoje em dia a gente quer muito além disso, né? Entrar de cabeça também, apoiar, ser o primeiro a comprar. Porque você sabe que se você fizer isso, aquela criança ela vai voar muito mais alto, Muito mais né? firme. Eu sim. poderia ter focado muito nisso e poderia estar, muito mais feliz
digamos assim, né? Porque não necessariamente seria o seu ganha-pão, mas um hobby. E Sim. tá lá de boa, tranquilo. Porque hoje em dia também tem essa pressão, assim como você mesma falou, de, toda hora tem que estar vendo alguma coisa. Eu conheço pessoas, na minha hora de lazer eu vou estar com o livro aberto e vendo uma série, um documentário aqui, e o celular também aqui. Não, não, não. Você não tá Tem que focado ter em o nada, seu né? ócio, tem que ter o seu momento de desligar o cérebro totalmente, tranquilo, não pensar em nada, olhar o teto vazio. Sim. E tem gente que começa, tô cansado do meu trabalho, eu vou fazer um macramê aqui, eu vou vender. Não precisa, não precisa. Pode ser, mas não precisa. Porque daqui a pouco você vai começar a pintar e também, dá pra virar um negócio e só vira negócio, negócio, Tudo é negócio. negócio, né? E você não relaxa, você entra em parafuso e pira. Pessoal, eu tive meus 5 minutinhos de fama, agora eu vou voltar aqui pra mesa de controle pra fazer o fechamento. Senão não tem. Então, até o próximo aqui da minha parte. Fui. Bom, obrigado, Thiago, pela participação. Eu achei muito importante a sua participação. Justamente por causa do Benjamin, que você é professor atual dele. Bom, então vamos para a segunda despedida. Tá? Bom, Marina, muito obrigado, né? Novamente pela sua vinda. Foi um papo super legal. E eu acho que, assim, espero que quem esteja nos ouvindo, se caso forem pais, consigam usar de inspiração, né? Às vezes você pode estar um pouquinho perdido como lidar com o seu filho, né? Então pode ser muito inspirador, né? Não necessariamente seu filho vai querer desenhar, mas caso vier desenhar, pode vir conhecer a gente. Mas se não for desenho, pode ser um esporte, pode ser um Música, né? música, né? Tem muitas coisas aí que pode fazer e o apoio de vocês é super importante. Então, agradeço e agradeço pela essa mãe maravilhosa que você é. Muito obrigada. Eu agradeço muito, né? Mais uma vez, como eu havia falado, o carinho de vocês, a atenção, né? Porque técnica, a gente sabe o que vocês têm até demais, mas assim, a atenção, que é o grande principal também em descobrir a criança, o adolescente, o adulto mesmo, né? Que vocês têm com todos os alunos que eu sempre via aqui presencialmente, quando às vezes subia aqui para a sala de aula e via todo mundo aqui, a atenção que vocês davam, isso é muito especial. Eu acho que é isso que vocês têm de maior valor também, sabe? O quão importante vocês fazem cada pessoa se sentir aqui dentro, com aquilo que ele veio desenvolver. Seja até para tirar um estresse da cabeça, ou realmente algo que no futuro, né, ele possa vir a se profissionalizar. E aí isso é muito importante. Tá certo. Obrigado. Luiz? Eu também agradeço da minha parte pra todo mundo. E nos vemos no próximo, não é? Porque é interessante que o senhorito Benjamin diga com as suas próprias palavras também. Não importa se for metade do podcast, seja só ele. E com uma máscara, não tem problema. Sim, porque hoje, gente, ele pediu desculpas por não poder estar, mas assim, a agenda dele estava lotada. Então, assim, ele falou, mamãe, vai hoje na frente. E depois comercial. eu reagendo à minha vinda. Tem que fazer o esquenta pra ele. Tá de férias, gente. A agenda dele tá lotada, porque tem que aproveitar os últimos dias. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, né? Voltando aí, eu gostaria de, agora reiterando os nossos patrocinadores, né? Natureza em Grãos, o Churrasco, a Comics, o Colapso Urbano, Imprimitivo, a própria Modelo Design, o MD Comics. Falta alguém? Sim, a Xanona. Exatamente. Tá? Obrigado por mais esse programa. Um abraço, falou e até a próxima. Tchau. Tchau.